testemunho dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira sintetiza o panorama político dos últimos anos da década de 60, marcados. Então, a partir do texto, nós vamos ter que fazer a leitura do testemunho. Vamos para o texto. No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do movimento de massas. As primeiras greves de Osasco e Contagem têm seus dirigentes perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. Então, o texto foca no ano de 1969. O ano de 1969 está sofrendo os efeitos do Ato Institucional número 5, que é de 1968. E o AI-5, ele vai proibir ali manifestações contrárias ao regime militar, à ditadura militar, e com isso os militares vão começar a reprimir qualquer tipo de movimento contrário ao governo em vigor. E isso vai fazer com que haja uma grande atuação no sentido de gerar censura, não só à imprensa, mas qualquer tipo de movimento contestatório aos militares no poder. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A: pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos sindicatos e centrais operárias aos partidos de extrema esquerda. A alternativa A, ela está errada, já que nem todo grupo oposicionista foi para a luta armada, o que faz com que a alternativa esteja errada. A alternativa B: pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional número 2, que eliminou toda forma de oposição institucional ao regime militar. A alternativa B também está errada. O trecho não faz referência ao AI-2, ele faz referência ao AI-5, e mesmo tratando do AI-2, como você vai ter um modelo bipartidário, nós não vamos ter ali a eliminação de toda a forma de oposição. O MDB, ele, apesar de todas as dificuldades, representa um tipo de oposição. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C: pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime. A alternativa C também está errada. O movimento estudantil, mesmo com a AI-5, ele não vai se desmobilizar e muito menos vai defender o regime pós 68, pós o AI-5, o que faz com que a alternativa C também esteja errada. A alternativa D: pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, empenhadas em combater a subversão e afastar do Brasil o perigo comunista. A alternativa D também está errada. Nós não podemos afirmar que a maioria das organizações da sociedade civil estão apoiando o regime militar, principalmente a partir de 1968, e, nesse sentido, também o trecho não está em acordo com o testemunho, o que faz com que a alternativa D também esteja errada. A alternativa E: pela decretação do Ato Institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime. A alternativa E, ela está correta. De fato, o testemunho está abordando ali os efeitos do AI-5, que é de 68, e o trecho é de 69, e o AI-5, de fato, vai limitar a liberdade de expressão e vai gerar medidas de repressão, ou melhor dizendo, vai autorizar medidas de repressão. Por isso, a alternativa é correta.